A gente vai falar um pouquinho agora, então, com o nosso comentarista de agronegócio, Marcos Yancki. Marcos, bom dia. Queria pedir desculpa pelo atraso de hoje. Queria que você falasse para a gente sobre os compromissos assumidos na declaração e quais os pontos mais importantes para o Brasil especificamente. Bom, eu acho que esse é um dos temas que o Lula ficou contente de falar, né? Porque, obviamente, conforme já se falou hoje aqui no jornal, a questão lá do Zelensky tomou conta dessa reunião, mas obviamente que o tema de segurança alimentar nos interessa demais na medida em que a guerra Ucrânia-Rússia impactou profundamente o comércio de grãos, por exemplo, né, que foi bastante afetado, uma vez que a Rússia é o maior exportador de trigo, a Ucrânia é o quarto maior em milho, o Brasil hoje é o segundo maior em milho. Então, obviamente que teve esse impacto, e isso acabou sendo tratado no sentido de, principalmente, continuar permitindo o fluxo de grãos a partir de Ucrânia e Rússia. Essa questão ainda é uma questão complicada por conta da guerra. Todas as questões ligadas também com preços internacionais de energia, que agora caíram, mas que afetaram bastante o custo de produção no mundo. A questão dos fertilizantes também, que tem a ver com a predominância da Rússia e da Bielorrússia no fornecimento global. Os impactos das mudanças do clima também foram tratados, e toda essa questão de segurança alimentar global, né? Eu acho que todos esses temas juntos foram importantes para uma declaração assinada pelos países que estavam lá, e me parece que segurança alimentar, junto com segurança climática e com segurança energética, são temas muito importantes nesse momento pós-pandemia, onde a gente teve guerra. E outro ponto importante, as mudanças do clima, né, estão muito visíveis hoje. A gente tem visto questões acontecendo em todo o mundo. Aqui mesmo, lá no Cone Sul, tivemos uma quebra de safra importantíssima na Argentina, no Rio Grande do Sul. Então, a questão da segurança climática, energética e alimentar, que são três tripés que funcionam juntos hoje, é absolutamente fundamental para o mundo e um tema importantíssimo para ser tratado no G7 e também lá no G20, o ano que vem aqui no Brasil. Semana passada chegaram aqui ao Brasil algumas fotos de plantações na Argentina. Você citou a Argentina agora, né, Marcos? E é um negócio impressionante, né? São meses sem chuva e acho que o Estadão trouxe a foto de uma plantação de soja e a impressão é que tinha pego fogo, não é? Tamanha a seca ali, parecia fuligem de incêndio. E não tinha tido incêndio, era falta d'água, falta de hidratação para a plantação ali. Aliás, por falar nisso, né, Marcos, a Organização Meteorológica Mundial disse que é provável que a temperatura suba no planeta 1,5 graus nos próximos 5 anos. Como é que o agro tem de lidar com essa possibilidade que afeta diretamente o negócio, né, Marcos? Olha, eu acho que esse tema é super importante. Você mesmo cita o caso da Argentina. Você sabe que a Argentina, nessa última safra, ela acabou representando metade da produção do Mato Grosso. Quer dizer, o estado do Mato Grosso produziu 2 vezes mais do que a Argentina inteira na soja, né? Que sempre foi muito tradicional a Argentina na área de grãos, mas ela foi afetada durante 3 anos por secas relacionadas com o fenômeno do Laninha, né? Então, realmente é uma questão muito importante. E conforme você disse, a previsão é que agora a gente tenha as temperaturas mais altas, né? Por conta da mudança do clima nos próximos 5 anos. E se fala muito de mitigação. E mitigação é uma coisa importante na medida em que, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos que reduzir o desmatamento ilegal, que hoje é responsável pela maior parte das emissões do Brasil, quase 50% vem lá do desmatamento, e mitigar significa reduzir o desmatamento. Mas um outro ponto muito importante, que eu acho que é o ponto central que a gente tem que conversar, se refere à adaptação dos sistemas, certo? Adaptação significa torná-los mais resilientes, mais resistentes às mudanças do clima. E nesse ponto é muito importante o que está acontecendo aqui no Brasil, né? A gente percebe hoje que a nossa agricultura, ao fazer 2, 3 safras por ano, ao ter alta produtividade, ao integrar lavoura e pecuária,
a utilizar técnicas de baixo carbono, ela acaba sendo muito mais eficiente. Então, e também demanda menos expansão e muito mais crescimento vertical de produtividade. Então, nesse sentido, eu acho que o recado que é dado hoje é o seguinte: a gente tem que reduzir as emissões, principalmente do desmatamento, a gente tem que cuidar da adaptação da agricultura e também temos que cuidar dos impactos que essa questão terá na própria produção brasileira e na produtividade, e por isso que é importante continuar avançando em tecnologias de baixo carbono. Na verdade, aqui no Brasil, o que a gente tem visto é um aumento contínuo da produtividade em função das tecnologias que vão sendo adotadas, apesar das mudanças do clima. Só para terminar, Marcos, esse dado que você deu, hoje o Mato Grosso representa 2 Argentinas em produção de soja, é isso? Exatamente. Nessa safra, né? Quer dizer, foi uma coisa realmente incrível, porque a Argentina quebrou muito, né? Para baixo de 25 milhões de toneladas, o Mato Grosso está em 47 milhões de toneladas. Então, realmente foi um impacto gigantesco, que afeta profundamente essa situação lá no Cone Sul nesse momento. Pois é, o que piora ainda mais. Esperamos agora lá que com o fenômeno lá do El Niño, né? A situação volte a se normalizar lá no Cone Sul, é o que se espera, mas a situação foi muito dramática, assim. E deixa a vida deles mais difícil ainda, né? 100% de inflação ao ano, taxa de juros em quase 100% também, e o agro passando por esses momentos completamente delicados por causa do mau tempo por lá. Marcos, obrigado mais uma vez e até semana que vem, meu amigo. Até a próxima, viu? Muito obrigado, sempre à disposição.